Oi pessoal do Cantinho do Sobrenatural, meu nome é André Nogueira e vou logo confessar, nunca acreditei nesse papo de sete além. Para mim, esses relatos não passavam de mentiras ou de histeria coletiva. Sempre achei que essas coisas eram exageros ou fruto da imaginação fértil de quem busca respostas. Mas o que me aconteceu em 14 de junho de 2022 mudou tudo. Vou tentar contar da forma mais clara possível, mas já adianto, ainda estou tentando entender o que aconteceu. Eu moro em Belo Horizonte. Sou técnico de informática e trabalho em um escritório que fica a uns 20 minutos da minha casa. No dia em questão, tinha acabado de sair do trabalho por volta das 18 horas e estava voltando para casa. Estava um dia normal, daqueles que você só quer chegar, tomar um banho e relaxar. Mas aquele dia ia ser diferente, muito diferente. Peguei o ônibus como sempre faço, sentei perto da janela, coloquei os fones de ouvido e comecei a ouvir umas músicas para relaxar depois de um dia cheio. O trânsito estava um pouco mais lento que o normal, mas nada incomum para o horário. A estranheza começou quando, depois de um certo ponto do trajeto, percebi que o ônibus estava seguindo por uma rua que eu não reconhecia. Fiquei incomodado na hora, mas pensei que talvez o motorista estivesse desviando por causa do trânsito. Continuei olhando pela janela, esperando ver algum ponto familiar, mas o que eu vi me deixou desconfortável. As casas ao longo da rua tinham uma aparência antiquada, como se estivessem paradas no tempo. Pareciam construções de décadas atrás com um aspecto gasto e sujo. A sensação de desconforto foi crescendo, mas o pior de tudo era o silêncio. Aquela rua, mesmo com as casas, estava deserta e o ônibus parecia ser o único veículo ali. Pensei em perguntar ao motorista, mas ao me levantar para me aproximar dele, percebi algo que me arrepiou de cima a baixo. O motorista estava estranho, muito estranho. Ele não tinha nenhuma expressão. Parecia uma estátua. Mesmo dirigindo, seus olhos estavam fixos à frente, quase como se ele estivesse fora de si. As poucas pessoas no ônibus também não pareciam notar nada de errado. Algumas dormiam, outras olhavam para o nada. Era como se todo mundo estivesse em algum tipo de transe. Decidi voltar para o meu lugar. Minha cabeça já estava começando a se encher de perguntas, e quando voltei o olhar para a janela, percebi que a paisagem tinha mudado de novo. O que antes eram casas antigas agora dava lugar a uma área estranha. As ruas estavam mais estreitas, os postes de luz piscavam e a atmosfera era sufocante, como se o ar estivesse pesado demais para respirar. De repente, me veio um pensamento apavorante. Meu Deus, parece que estou indo para Sete Além. Eu já tinha ouvido falar dessa dimensão em fóruns e relatos sobrenaturais, mas sempre achei que era só mais uma lenda urbana. Eu estava com medo, mas não conseguia tirar os olhos da paisagem lá fora. Agora eu via pessoas na rua, mas elas não eram normais. Seus rostos eram borrados como se fossem vultos sem forma definida. Algumas olhavam diretamente para o ônibus, mas sem expressão, como se não me vissem de verdade. O ônibus parou de repente e o motorista, ainda sem expressão, abriu as portas. Ninguém desceu. Eu queria gritar, sair dali, mas meu corpo não respondia. Estava paralisado, preso ao assento, como se houvesse algo segurando minhas pernas. Foi quando algo, ou alguém, entrou no ônibus. Era uma figura alta, envolta em uma espécie de manto escuro. Não consegui ver seu rosto, mas senti um frio intenso invadir o ônibus. A coisa foi até o fundo do veículo e desapareceu, sem fazer barulho, como se fosse feita de sombra. Eu estava completamente em pânico, tentando encontrar uma saída, qualquer coisa que me tirasse dali. Nesse momento, o ônibus começou a se mover de novo, mas agora a paisagem lá fora estava mais distorcida, como se as ruas estivessem sendo esticadas e os prédios estivessem deformados.
lembrei de uma frase que tinha lido em algum lugar. Sete Além é um lugar onde o normal não existe. E aquilo fez sentido de uma forma terrível. De repente, o ônibus voltou ao seu trajeto normal. Foi como se atravessássemos uma barreira invisível e eu me encontrei na avenida que sempre passo, perto de casa. O trânsito fluía normalmente, as pessoas estavam nas ruas e o mundo parecia real de novo. Um motorista, que antes parecia uma estátua, agora tinha expressões normais e os passageiros começaram a se mexer, como se tivessem acordado de um sono profundo. Desci no ponto seguinte, ainda tremendo. Olhei para trás, esperando ver algo estranho no ônibus, mas ele partiu como se nada tivesse acontecido. Desde então não consigo tirar Sete Além da cabeça. Já pesquisei em fóruns e li mais relatos e o que me aconteceu se encaixa com muitas histórias que encontrei. Eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse tentado descer naquela rua ou se aquela figura sombria tivesse interagido comigo. Só sei que não sou mais a mesma pessoa depois desse dia. Algo mudou em mim, como se eu tivesse sido tocado por aquela dimensão de algum jeito. Estou mandando esse e-mail porque preciso compartilhar isso. Talvez outras pessoas tenham passado por algo parecido e se tiverem, por favor, me digam que não estou sozinho. Abraços a todos, fiquem com Deus.